ah, verificamos que o trabalho foi organizado da melhor forma possível, né? Então, os candidatos ficavam aguardando serem chamados, e posteriormente passavam numa primeira sala, passavam numa segunda sala, numa terceira sala, numa quarta sala. A prova oral ela era filmada e as respostas deviam ser dadas mais ou menos de acordo com o espelho. Então, cada examinador, de acordo com o posse do espelho, fazia a avaliação do candidato. Então, isso foi feito de segunda a sexta, em 2 turnos, né? Não tivemos, na execução da prova, nenhum incidente, nenhuma dificuldade, nenhum problema com nenhum candidato. Todos, de alguma maneira, pelas informações que eu tenho, elogiaram a qualidade da prova, a organização, a forma como a prova se aconteceu. Mas o que é que ocorreu, né? Anteontem, a Leisiane entrou em contato com o Carlos Anderson e ontem eu fui oficialmente comunicado e antes de tomar uma decisão, eu tenho uma decisão para ser tomada, eu achei por bem, ao invés de tomar de forma individual e monocraticamente a decisão, e compartilhar com a comissão para que a gente possa, de forma conjunta, ponderando os fatos, atentando para a proporcionalidade, razoabilidade das nossas decisões, da nossa decisão e das consequências dessa decisão, seja ela qual for, terá algum tipo de consequência. Nós fomos informados que em um turnos e em uma das salas, vejam, foram 10 turnos. Segunda de manhã de tarde, terça de manhã de tarde e assim até sexta. Tivemos 4 salas. Então, tecnicamente, nós tivemos 40 eventos, né? Então, cada sala, cada candidato passou em cada sala, né, em 2 turnos. Então, cada sala funcionou 40 de manhã e de tarde. E em uma das salas, na sala do Alex Rabani, Alex Rabani, né? Do Alex Rabani, em um turno, em um dia, exatamente na terça-feira à tarde, em que foram inquiridos 18 candidatos, a, a Suplan, quando foi examinar as mídias, porque no nosso edital a gente registrou de que as provas seriam gravadas, as mídias, embora tivessem a imagem, não detectou o som. Então, é um fato que aconteceu, ou seja, por alguma razão, talvez, creio eu, que o operador da Câmara, eu estou supondo, não sei se foi isso, né? Mas como nos outros dias e nos outros turnos não ocorreu problema semelhante, eu estou supondo, partindo da suposição, de que nesse dia, nesse turno, o operador, por alguma razão, não clicou lá onde deveria sair o som, né? Então, é uma situação que nós temos. E aí, a Consuplan ela fez 2 sugestões de solução. As 2 soluções, elas me parecem que possuem prós e contras. E eu estou tendente a uma terceira solução, né? Pega um pouco das 2 soluções propostas pela Consuplan. Mas eu queria, assim, eu vou passar a palavra para a Leisiane, para ela fazer essa abordagem dessas sugestões, para que a gente, a partir daí, possa decidir. Eu chamo a atenção de todos de que, efetivamente, ou seja, não houve má fé, não houve... aconteceu e que, infelizmente, isso poderia acontecer. Quem já fez audiência gravada sabe que o Pedro, Marco Aurélio, talvez, né, a Maria José, sabe que, eventualmente, algum fato dessa natureza pode acontecer. Então, Leisiane, eu vou passar a palavra para você fazer uma exposição, quais seriam, na visão da Consuplan, quais
né, há opções que nós teríamos para que a gente possa, então, a partir daí, deliberar. Tá bom? Bem, boa tarde. Eu vou explicar primeiramente o que eu apurei aqui, quais foram as nossas tratativas e tentativas depois que a gente detectou o problema. Primeiramente, o problema só foi detectado aqui, quando a gente já estava tratando essas mídias para subirem para a web, né, porque a gente precisa disponibilizar. E o que a gente acredita, desembargador, é que a gente estava fazendo uso de um microfone posicionado bem próximo ao candidato para melhorar a captação do áudio da câmera, porque a gente acredita que houve algum tipo de mau contato nesse dia, neste turno, e que não foi percebido durante o período ali das aplicações. Como todos os dias o equipamento era vistoriado, a gente acredita que a partir do outro turno já ficou tudo certo, foi bem conectado e a partir daí tudo captou normalmente. Então a gente acredita que tenha sido algum problema de conexão mesmo do microfone, então a câmera não captou o áudio. Isso a gente descobriu porque a gente mandou esses vídeos para verificar se era algum tipo se havia sido corrompido, perdido de alguma forma, e o técnico informou que não tinha sido captado mesmo. Dito isso, eu fiz uma tentativa de mandar esses vídeos para um profissional de leitura labial para ver se a gente conseguia algum tipo de transcrição, né? Só que, como a gente tinha o cronômetro dentro da sala, na hora de estruturar essa filmagem, a gente estruturou de forma que a gente pegasse tanto o candidato quanto o examinador e o cronômetro de frente, para que a gente pudesse demonstrar que o tempo do candidato foi devidamente respeitado. Então, eu fiz contato com 3 profissionais diferentes e o retorno foi o mesmo. Olha, não tem segurança de que a gente consiga fazer uma transcrição fiel a partir da leitura labial. Então, a gente afastou isso. Dito isso, a gente tem o problema de que essa turma não tem essa gravação. Nós aqui havíamos vislumbrado inicialmente 2 hipóteses. A primeira hipótese é a manutenção da prova aplicada. O recurso dessa prova, segundo as normas da prova oral, se refere a questões de legalidade. Então, a gente afastaria aqui qualquer questionamento a respeito de avaliação em si, né, mas sim sobre falta de correspondência no conteúdo programático, inobservância do tempo, ou alguma outra coisa que esteja vinculada à legalidade. Essa era uma hipótese, considerando a idoneidade dos examinadores, que eles fizeram um trabalho de excelência todos os dias, e que a gente teve afetado um único turno de uma única banca. Né? A gente tem também o desempenho desses candidatos em todas as bancas que eles passaram, e fica geralmente ali equilibrado, né? Não tem uma divergência muito grande entre as bancas. E a segunda hipótese, que nós nos dispusemos também de imediato, como segurança, os senhores participaram do sorteio, a gente sempre faz o sorteio de um malote com um malote extra de prova, que fica como reserva, justamente por caso de algum problema havido na prova. Esse malote continua preservado, ele continua fechado, e é o malote número 2, então a gente tem esse malote número 2, que foi sorteado como reserva, e a possibilidade seria reaplicar a prova para esses candidatos, somente desta banca, utilizando da questão, das 2 questões que existem nesse malote 2. Então, a gente faria uma convocação desses candidatos para eles comparecerem novamente para reaplicar apenas essa banca 4 do professor Alex Rabani. E são essas 2. Na verdade, é uma decisão que a gente precisa tomar. Sim. Eu construí, e aí também não estou dizendo que também é a melhor solução, mas construí aqui ontem, numa conversa com o Carlos Anderson, uma terceira opção. Né? E é uma conjunção das 2 opções, que seria, ou seja, fazer a opção pelo primeiro item, mas se eventualmente houvesse algum recurso, a gente, na medida do possível, na medida da justificativa desse recurso, a gente aplicaria para candidatos específicos. Né?
Por que isso? Porque, veja, talvez a melhor opção, todos possam dizer o seguinte, então vamos refazer a prova, e aí a gente convoca os 18 candidatos. Primeira questão, a gente teria que impor a todos os candidatos um custo extra. Ordem. Ou seja, eles teriam, assim, eu não sei quantos desses 18 são daqui, Leisane. 6 são daqui e 12 de fora. 6 daqui de São Luís, do Maranhão. Do Maranhão. E 12 de fora. 6 não é de São Luís, 6 do Maranhão e 12 de fora. Então, o primeiro aspecto que a gente considera, assim, a gente vai impor um custo extra. O segundo aspecto que nós precisamos considerar, sem dúvida nenhuma, esses candidatos, esses 18 candidatos, eles de alguma forma eles têm uma dimensão de como a prova ocorreu, né? Ou seja, eles sabem como serão feitas as questões. Evidentemente, não são as mesmas questões, não é a mesma abordagem, mas conhece pelo menos a filosofia da questão, né? Assim, como as questões elas foram abordadas e como o próprio professor se porta, enfim. Terceiro ponto, eles, sem dúvida nenhuma, terão mais tempo para, especificamente naquela disciplina, ter um preparo melhor do que os demais, sobretudo, se olha, eu fui mal nessa parcela aqui, eu posso melhorar aí aqui. É um risco que nós temos. São os prós, os contras a essa opção. Os prós, naturalmente, que a gente elimina qualquer risco de reclamação desses candidatos, propriamente dito. Ora, surja o risco de reclamação de outros candidatos, que provavelmente, sobretudo aqueles que não se saíram bem, vão dizer, não, tem que anular tudo, né? Certamente vai acontecer isso. Em relação à primeira opção, naturalmente, na hora que nós colocarmos lá, e no primeiro momento vai haver aquela grita geral, né? E se o candidato ele não tiver obtido uma boa nota nesta prova específica, ele certamente vai recorrer dessa decisão. E certamente, neste caso, aí a gente vai ter a possibilidade, até também vai correr dessa decisão, e pode, inclusive, tentar, de alguma forma, se nós não dermos provimento ao recurso, tentar, aqui aspas, anular o concurso, anular as provas e tentar uma nova prova. Qual é a solução que eu estou propondo? E volto a dizer, aberta a críticas, não há aqui nenhuma intenção de impor a minha vontade, mas seria um intermediário entre uma e outra. Ou seja, nós temos 18 candidatos. Com certeza nós vamos ter recursos de alguns desses candidatos, sobretudo aqueles candidatos que não tiverem uma nota boa. Quem tiver uma nota boa, e tem esse risco, né? Pode ser que ele tenha uma nota boa, né? E a gente deliberaria caso a caso, ou seja, sem retirar a possibilidade de ter que fazer essa prova especificamente, né? de repetir essa prova para aqueles candidatos que tiverem os seus recursos providos. Eu acho que é uma situação que a gente não coloca pânico em todo mundo, né? A gente deixa para o próprio candidato, porque ele corre o risco, se ele teve uma nota, sei lá, vou chutar aqui, uma nota 6, e ele sabe que aquela disciplina ele é fraco e que ele acha que ele tirou o máximo, ele pode não querer, né, correr o risco de fazer uma nova prova, com novas circunstâncias e ter uma nota inferior. Porque, naturalmente, se ele fizer uma nova prova, a nota dele anterior vai ser substituída. Então, eu acho que a gente, ao invés de tomar essa decisão pelos candidatos, a gente transfere aos candidatos essa decisão. Sim, eu não tenho dúvida de que haverá recursos e não tenho dúvida de que em algum momento talvez a gente tenha que repetir essa prova, mas em vez de fazer para todos os candidatos, gerando uma decisão nossa e não em recurso,
eu acho que a gente pode criar uma dificuldade para o restante dos demais candidatos que não foram alcançados. Então, assim, a solução não é confortável, né? Eu hoje, no órgão especial, não tratei do assunto, né? Evidentemente que eu, provavelmente, dependendo da decisão que nós tomarmos aqui, eu vou comunicar esse fato oficialmente lá à presidência do tribunal, inclusive por ofício, e comunicar esse fato ao órgão especial, mas eu não podia adiantar absolutamente nada antes de conversar com todos. Ou seja, não tem solução perfeita, tá? Não tem solução perfeita. Assim. Aquilo de repetir todas as provas para todos os candidatos, nem essa é uma solução perfeita. Isso teria gente, né? Então, o que, na verdade, eu estou propondo, né, Leisiane, é examinar caso a caso. Ou seja, se houver recurso, se aquele recurso tiver algum fundamento, se o sujeito foi bem nas outras provas, se ele, nessa prova específica, ele não foi bem e pugnar pela realização de uma nova prova, a gente diminui esse atrito, né? Porque aí não foi uma deliberação geral, mas foi uma deliberação em recurso. Então, é essa a situação. Eu franqueio a palavra para todos. Não sei se querem se manifestar também, Carlos Andes. Seria interessante. Sem áudio. Não estou ouvindo. Sem áudio, Carlos. Foi uma grande infelicidade o que aconteceu, porque a gente acompanhou pessoalmente a excelência e a preocupação dos procedimentos realizados pela Consulplan. A Graciana e a Carolina estavam conosco nos primeiros dias e elogiaram a forma em comparação a concursos anteriores que elas participaram, né, se submeteram. Então, foi uma grande infelicidade. Me parece que a solução do desembargador Gervásio é uma solução a mais razoável mesmo. Vamos sofrer críticas, vamos, porque realmente foi uma falha, mas foi uma falha técnica que escapou à nossa compreensão humana ali do momento, né? A gente precisa assegurar a continuidade do certame com o menor ruído, né, o menor prejuízo possível. Eu queria só colocar uma questão. Há um risco de, no momento de recorrer, eles alegarem que nem conseguiriam elaborar o recurso pela ausência da possibilidade de rever o que foi dito ou respondido, porque ele não estaria registrado. Nesse caso, o edital, o recurso é só na parte de legalidade, não na parte técnica. Então, eles Mas não eles poderiam poderiam usar o alegar. mesmo. Não, Na verdade, exatamente, é como o Lucas disse. Na verdade, ou seja, a discussão sobre o mérito da questão propriamente dito, ele não teria, ou seja, Entre esse risco, né? a minha resposta X, ela estava certa e o examinador considerou que não era X, era Y. Não é, o nosso edital ele não permite. Inclusive, isso foi alvo de grande debate quando nós debatemos o edital, foi um dos temas que foi objeto de bastante discussão a respeito do assunto. Como seria esse recurso da prova oral? Mas, de qualquer forma, assim, esse é um recurso que pode vir, e é um recurso que a gente vai ter que apreciar, se defere, não defere, enfim. Mas, em tese, pelo nosso edital, esse não é um problema. Certo. Boa tarde a todos. Desembargador, desculpa, Lucas, que cada examinador avaliou com uma ficha em mãos. Então, já tem um padrão de resposta, o candidato vai receber essa ficha individual de correção, né? Então, a nota dele vai ser dada com o somatório desses pontos, dos décimos, né? Então, primeira questão, letra A e letra B. Na letra A, vai ter ali a pontuação, 0,2 para uma determinada resposta, 0,1 para metade da resposta e assim para as outras questões. Lucas. Até essa questão levantada, com relação ao edital,
Sem som, Lucas. Não estou ouvindo. Pode continuar, Lucas. Ah, tá. Que achei que tinha alguém falando. Se é em relação à legalidade, ainda não seria concordo com a decisão do desembargador, seria muito danoso. Às vezes aquele candidato tirou uma nota boa, não quer recorrer, quer ficar com a nota dele, a gente obrigar ele a fazer outra prova, isso aí é inaceitável. Mas até ver essa questão de recurso. No que é o recurso dele? Se ele está alegando sobre a nota, sobre critérios de avaliação do examinador, eu creio que nem daria oportunidade dele refazer a prova, porque ele não poderia recorrer nesse aspecto. Às vezes, se ele tentar entrar com recurso em aspectos da legalidade, que aquele item não estaria no edital, aí vai para outro aspecto que também fugiria, que daí seria para todos os candidatos e não só aquele candidato específico, porque as perguntas são as mesmas. Então, se for objeto de reaplicar a prova para um candidato, sim, mas à primeira vista, a meu ver, eu acho que nenhum candidato poderia ter essa possibilidade de refazer a prova, porque ele não pode discutir o mérito da nota aplicada para ele, como o Dr. Carlos Anderson falou ainda há pouco sobre o checklist, né? Em tese, ele pode dizer o seguinte: olha, o edital dizia o seguinte, que a prova oral será gravada e o vídeo será disponibilizado. Sim, se ele fizer um recurso especificamente nesse ponto, eu tenho alguma dificuldade de achar que a gente possa ter uma opção que não deferia. Mas, assim, cada dia com sua agonia, não vamos antecipar os problemas. É verdade, ele teria no aspecto formal e da legalidade, e não no aspecto do mérito das questões. Se ele falar, não, quero meu vídeo gravado, aí sim, realmente, deveria aplicar outra prova nesse recurso. Tá certo, desembargador. Mas assim... A respeito... Desculpa. Só aqui para a Leisiane, que ela pediu a palavra. Tá bom. É só que eu ia pontuar o seguinte: o nosso intuito desde o início é publicar para cada candidato a sua pauta de avaliação, ou seja, aquela nota que o examinador deu, a pauta dele de avaliação, com os critérios que foram avaliados, vão ser disponibilizados de todas as bancas. Então, ele vai saber a nota que ele tirou em cada disciplina, o que ele acertou, o que ele errou, e ele vai ter conhecimento do padrão e do que se esperava. Então, a ausência do vídeo não prejudica ele discutir que um item não está no edital, porque ele vai ter acesso a isso. A gente ficaria mesmo com essa situação que o desembargador falou, que é eu questionar a legalidade de eu não ter tido acesso à minha gravação. Ou ele vai até ter, porque nós vamos disponibilizar, porém ela não vai estar completa, porque ela não vai ter o áudio, né? Mas ele vai ter acesso ao vídeo, digamos assim. Mas parece... Só para eu reforçar uma coisa que eu falei anteriormente, mas a discussão vai girar sempre em torno de o vídeo vinculado ao mérito das questões, dele querer rever o que foi respondido no prova oral, né? Eu acho. Então acaba que leva para o ponto que o Lucas colocou, de não caber essa discussão sobre o mérito das questões. Porque qual o sentido de eu ver o vídeo? É para poder rever uma questão que eu respondi. Nós gravamos em observância ao princípio da publicidade, mas isso tem uma finalidade: o exercício do direito de recurso pelo candidato. Então, me parece que, pelas nossas normas editalícias, não vai atrapalhar em nada a falta do áudio para o exercício desse direito de recurso. Então, eu creio que o proposto pelo desembargador Gervásio seja a melhor solução no momento. Anderson, seja bem-vindo. Oi, doutora Anderson. Boa tarde. Boa tarde, desembargador Gervásio e demais amigos. É um prazer estar com todos. Eu também me manifesto favorável à solução intermediária, razoável, aí proposta pelo desembargador Gervásio, e talvez a gente tenha a sorte de nenhum desses 18 sequer recorrer, porque
dependendo da nota que o doutor Alex tenha dado, assim, as pessoas querem que o concurso termine. E estão vendo que, de fato, não foi má fé de candidato, não foi má fé de comissão, de organização, de ninguém. Assim, um problema técnico, infelizmente, aconteceu, mas creio que se a pessoa, com a expectativa geral, Caiu. Anderson, só para te colocar na mesma página, é que nós tivemos um turno da prova oral em que o som da gravação, um turno apenas, foram uma única sala que não houve, os equipamentos não conseguiram captar o som, por algum problema técnico, a gente, né, tem suposições, mas não sabe exatamente o que aconteceu. De qualquer sorte, a Consulplan apresentou duas soluções, e assim, a partir das soluções apresentadas pela Consulplan, é bom que se diga, né, eu estou propondo a construção de uma terceira, que é, na verdade, a junção das duas soluções, né? Qual seja, a gente continua o concurso, registra esse fato, isso é um dado importante que precisamos também deliberar, né? A gente registra o fato e, se houver recurso, desses 18 candidatos, em função deste fato, a gente examina caso a caso. Se for um recurso no sentido de discutir propriamente o conteúdo das respostas, pelo nosso edital, ele não cabe. Se for um recurso que, dentro do nosso edital, em que diz respeito à legalidade, né, por exemplo, se eventualmente algum candidato disser o seguinte, olha, a pergunta que me foi feita não estava entre os pontos elencados no edital, ou o edital dizia que seria gravado e a gravação foi disponibilizada, e no meu caso foi disponibilizada pela metade. A gente vai ter que apreciar, e se eventualmente acontecer alguma situação, a gente, das circunstâncias, autorizaria ou não que aquele candidato especificamente renovasse aquela prova daquela disciplina com aquele examinador. É uma solução que a gente está tentando construir para tentar minimizar os danos decorrentes do fato. A palavra está franqueada ainda. Concordo com essa solução, que ela junta os dois. Não vai obrigar quem não recorreu, mas assim, ainda vai ficar um pouquinho delicado, porque às vezes o candidato recorre só querendo o áudio dele, mas não quer fazer outra prova. Como que a gente vai fazer isso? Possibilidade. Mas aí vai ter que ser, vai ter que ser impossível. caso a caso, né? É física mesmo. Aí é impossível. Se ele quer só o áudio dele, assim, não dá. Aí a gente tem que dizer que mágica nós não conseguimos ainda aprender a fazer. Aí tem que ser mágica. Mágica não dá. Tem que refazer a prova, né? Eu acho que essa solução é a mais justa mesmo, do ponto de vista até dos candidatos, né? Nos colocando no lugar deles. E acho, como a Carol, que é possível que eles nem recorram. Quando o edital limita essa questão de não poder recorrer do conteúdo em si, os recursos dessa parte técnica são, acho que, quase inexistentes nos concursos. Geralmente, o candidato ele quer discutir o mérito. E aí, qualquer coisa que venha discutir o mérito da questão em si, a gente já sabe que não vai conhecer. Então, acredito que não vai atrapalhar o bom andamento do concurso, essa solução. Então, nós temos um consenso, ok? Ok, presidente. Ok também, Aí, por favor. Aí vem uma questão que a gente precisa também discutir, né? Assim, o que tem caracterizado o nosso concurso é a absoluta transparência, né? A transparência. E isso tem sido positivo para todos nós, né? A gente não observa críticas, né, à comissão. A gente não observa nenhum tipo, mesmo as demandas que existiram, não há aqui nenhum tipo de sugestão de que nós não estamos sendo transparentes, não é isso. Qual é a minha preocupação agora, né? Já que chegamos a essa conclusão? Como endereçar essa questão? Ou seja, a gente publiciza
a gente deixa a coisa acontecer, né? Ou seja, naturalmente, os candidatos eles serão aqueles que, assim que for baixados os vídeos e que houver a consulta, muito provavelmente, desses 18, alguém vai entrar em contato com a Consulplan. Então, nós temos aqui duas opções. E aqui eu já estou adiantando. Uma, a gente dá uma nota, noticia o fato. Aspecto positivo, garante a publicidade, a nossa transparência, etc. Aspecto negativo, vamos criar um sentimento de terror. Ou seja, a gente vai quase que estimular, né, a impugnação, o recurso, etc. Esse é o primeiro aspecto. Essa é a primeira solução. A segunda solução, a gente toca, baixa, não tratamos do assunto e, à medida em que houver o fato, se vai examinando cada um dos fatos. E se eventualmente o candidato ligar e reclamar, a gente vai orientar o seguinte: olha, está no edital, o senhor pode impugnar que a comissão vai examinar. Talvez né, essa, do ponto de vista pragmático, seja melhor, mas são opções que nós precisamos tomar. Diga, Dudu. Dá uma sugestão, essa divulgação dos vídeos vai ser individual, né? Por exemplo, só o candidato tem acesso ao seu vídeo. Talvez seria interessante fazer uma nota técnica para esses candidatos explicando, porque se a pessoa chegar e ver que o vídeo dele está sem áudio, obviamente a primeira coisa que eles vão fazer é questionar a Consulplan. Se ele já recebe isso com uma nota técnica, né, que por um problema técnico, a TV como redigir, já evita esse contato do candidato com a Consulplan. E aí ele decide se ele vai recorrer ou não. E aí, caso haja recurso que vai implicar em refazer a prova para alguns candidatos, aí eu acho que a gente tem que emitir uma nota ampla para todos, até para justificar o porquê que a gente está refazendo prova com alguns candidatos. Mas, a princípio, restringiria essa informação ao candidato que teve o seu vídeo, né, danificado. Né? Uma sugestão. Uma coisa que nos permite fazer quando a gente tem essa consulta individual, porque o candidato ele vai visualizar os vídeos, né? Eu consigo colocar qualquer tipo de aviso ou qualquer tipo de informação dentro desse link. Talvez uma possibilidade seja que nós reforcemos, né, dentro desse link, que a ausência do áudio não sei, alguma coisa no sentido de que o recurso versa apenas sobre a legalidade, conteúdos. Isso pode ser até exposto para todos os candidatos. Essa parte de que os recursos devem versar apenas sobre questões de legalidade, conteúdo da avaliação não vai ser revisto, para que alerte esses candidatos sobre este critério de revisão do recurso. E se julgarem pertinente colocar alguma coisa específica só para estes candidatos, eu consigo. A respeito da questão técnica, mas concordo com o desembargador que também pode gerar a noção de que, primeiro, a gente já sabia, obviamente a gente já sabia, estamos sendo transparentes neste caso, de que a gente já tem conhecimento. Segundo, despertar um recurso de parte deles, né? Então, seria importante talvez atrelar dentro, se a gente for colocar dentro do link desses candidatos, atrelar o fato à questão de legalidade, não sei, de que a ausência do áudio não compromete, enfim, fazer um juízo de valor mesmo de que a ausência do áudio não compromete questão da avaliação do recurso dele, por questões de que permite que ele continue vendo a legalidade do ato, alguma coisa assim. Eu não sei se caberia ou se seria indicado, mas é algo que poderia ser feito. Eu gostei das duas. Primeiro, Marco Aurélio. Eu particularmente gostei mais da opção da gente colocar um aviso genérico, apenas. Que não chama a atenção de ninguém, em geral, e quem realmente achar que deve, vai na hora olhar a gravação e verificar que está sem áudio, né? E aí toma a providência que quiser. Eu acho melhor assim, do que chamar a atenção desses aí, desses 18.
Mas, Marco, assim, eu acho que a questão do aviso genérico me parece assim em relação ao recurso, a qualquer um dos candidatos. Lembrando que nos termos do Sim, edital, fulano de exatamente. tal, lembrando nos termos do edital, fulano, do edital, cláusula tal, etc, 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 somente caberá recurso da questão da legalidade. Exatamente. Isso, nesse sentido aí, exatamente. O genérico. Agora, genérico. O que a Leisiane propôs, e acho que a Graciana também nesse sentido, é que nos vídeos específicos dos candidatos, desses 18 candidatos, tá? Eu acho que além do genérico, a gente poderia esclarecer o seguinte: quando ele recebesse o vídeo, naquele caso específico, ele diga assim, houve um problema técnico que suprimiu o som. Relembro que este fato não é suficiente para anular, este fato não é suficiente para autorizar a impugnação. Teremos que pensar, a impugnação, o recurso, por quanto o recurso nessa fase é apenas a questão da legalidade. Né? Ou seja, acho que as duas coisas, a gente faria um genérico para todo mundo, explicando de que o recurso nessa fase somente é em questão de legalidade do edital. A gente pode até especificar, a gente dá um ok depois, Leisiane, qual o texto desse recurso genérico, e no específico dos candidatos alcançados, né, naquele vídeo específico, talvez uma mensagem, né, específica que ele pode não ter visto genérico, mas ele vai ver no vídeo dele. Eu acho que isso, se me permite, Marco, eu acho que talvez seja, a gente talvez consiga, eu gostei dessa ideia da Graciana, a gente garante a nossa transparência, garante, né, o nosso compromisso com a transparência e não causa alarde. Por favor, também. No geral, alvoroço, né, com todos os demais candidatos do concurso. Exatamente. O Rosando ele chegou aqui, disse, temos um grande problema, ele disse, vai ver que tem um cadáver na sala. Eu assisti uma vez, o problema é quando tem um cadáver, que aí não tem jeito, né, gente? Né, mas se não tem um cadáver, aí quando eu falei, tem um cadáver? Ele disse, não, então vamos ver que a gente encontra uma solução. A palavra está franqueada, mas assim, eram essas as questões. Eu acho, então, que nós podemos resumir da seguinte forma. Vamos continuar. Quando houver o recurso, a gente examina, vê se é questão de legalidade ou não legalidade, e, se for o caso, em última hipótese, deferimos a realização uma nova prova, dependendo das circunstâncias, é claro, da circunstância fática. Faremos um aviso geral, no sentido de, lembrando os candidatos, que o recurso da prova oral é apenas em questão de legalidade. E, finalmente, no vídeo específico de cada candidato, a gente repete essa lembrança e indica que, por um problema técnico, especificamente, o som não foi disponibilizado. Basta isso. Se todos estiverem de acordo, a gente pode aprovar nesse termos. Perfeito, de acordo. Perfeito. Marcelo Gervásio aí também não anuncia isso ao público em geral, não é isso? Não. Aí, nesse caso, eu nem trato dessa questão de sessão. Né? Vou trazer isso aí. Vai ficar aqui em termos de comissão, gente. Essa reunião, nós vamos lavrar uma ata. A comissão propriamente dita, assim, a gente vai subir depois, mas sem alarde. Ok? Ok. Perfeito, presidente. Desembargador. Obrigado. Anderson, aqui, só em relação para, já que a gente não vai causar alarde, né? Talvez a ata desta reunião, se ela tramitar no Digidoc, ela é pública, né? Então, não sei como é que seria essa tramitação. Mas aí, assim, a gente vai vamos ver, fazer uma redação que não cause alarde. Mas, assim, foi só nesse sentido. Mas presidente Gervásio, me permita. No caso, não estava consignado que todas as nossas reuniões e atas elas eram gravadas e disponibilizadas? E aí, especificamente, só essa não vai ser? A gente só não vai disponibilizar agora. Não, a gente Eu acho que a gente disponibilizaria depois que abrisse o prazo para recurso. A gente vai disponibilizar, mas exatamente, depois do prazo. Precisa ser hoje.
para justamente não criar o alarde que a gente quer. Né? Assim, eu acho que a questão da publicidade ela tem que ser fundamental. Eu costumo dizer assim, todos nós entramos muito tranquilos nessa comissão e vamos sair mais tranquilos ainda. Esse é um compromisso pessoal de todos nós, né? Com a transparência do concurso, com a ética do concurso, enfim, isso é com as nossas reputações. E, Não, hein, claro. Não, Leisiane? Até porque a Leisiane falou que as notas já estão praticamente consolidadas. Aí eu te pergunto, Leisiane, quanto tempo de hoje você precisa de mais quantos dias para divulgar esse resultado provisório? Então, a partir dessa decisão, a minha ideia é mandar para você o edital na segunda, a gente publicaria na terça, haveria recurso. Eu estou olhando aqui no edital para ver o prazo certo, se são 2 ou 5 dias nessa fase, mas aí a gente abriria recurso de 2 ou 5 dias, conforme o edital, depois eu verifico direitinho aqui, e aí já mandaria para os senhores, logo após esses 5 dias, eu posso filtrar, nós vamos analisar todos os recursos antes de passar para os senhores, mas de toda forma, eu consigo filtrar desses 18 para a gente tratar com uma prioridade, certo? Para a gente ter tempo com cautela de analisá-los. Exatamente, como o Carlos Antes está dizendo aqui, a gente faria essa ata, disponibilizar essa ata em final da outra semana, ou seja, não teria grandes problemas assim. Pode ser? Né? Pode ser. Mas temos que disponibilizar a ata com o vídeo. Inclusive, essa discussão aqui que a gente está tendo, até para que. Né? Não, claro. Eu posso dizer o seguinte. Não, a minha preocupação, desembargador, me permita, desculpe. A minha preocupação, na verdade, eu queria só deixar registrado que esse final de semana eu conheci uma candidata que é juíza federal no Rio Grande do Sul. E ela deixou isso bem claro, né? Parabenizou a questão da publicidade, da transparência com que o concurso estava transcorrendo, e aí lamentar realmente esse fato de ter ocorrido exatamente nessa última prova, entendeu? Mas a gente vai publicar inclusive o vídeo. Sim. Esse vídeo será publicado. Eu acho que é só a ponderação da Graciana e do Anderson, que são interessantes. Ou seja, vamos esperar, já na segunda-feira, esses 18 já receberão suas notas, já vai começar o prazo de recurso, a gente, até a outra semana, a gente publica, inclusive com a ata. Assim, transparência é a pedra, eu tenho repetido isso, a transparência é fundamental, e assim, parece que esse testemunho que você recebeu confirma isso, né, Pedro? Eu não sei onde é que Com você certeza. conheceu. Com certeza. Eu conheci em Brasília, quando eu conheci, por um acaso falei que estava na comissão do concurso, ela estava lá, e parabenizou exatamente essa questão de como o concurso transcorreu de forma bem pública, bem transparente, realmente, e ela estava muito tranquila em relação a tudo isso. Ana Olha, Paula, o nome dela é da terceira região, salvo engano. Carlos Anderson está dizendo aqui que são 2 dias de recurso. Então, se a gente consegue disponibilizar essas notas na segunda-feira, a gente publica terça, na quarta, quinta-feira da próxima semana, a gente libera já a ata com essa reunião. Perfeito. Ou seja, fazemos de forma concomitante, inclusive, não tem problema. Tá bom, gente? Era isso. Não sei se tem mais alguma questão. Leisiane, não tem nenhum corpo estendido, não, né? Não. Eu gostaria de reforçar, assim, que nossa frustração, especialmente, porque nós tomamos todas as providências, nós tomamos todo o cuidado, nós primamos também por um processo transparente, um processo que respeita a isonomia entre os candidatos, e eu tive um feedback muito bom dos candidatos também, tanto quanto ao formato de prova, de ter o espelho ali, que torna a avaliação do examinador muito mais objetiva, sem margem para ele ficar dando pontuações diferentes para os candidatos, quanto pela logística que torna, de comunicabilidade, de não repetir questões. Então, assim, eu tenho certeza que foi uma prova muito séria, e os examinadores são muito idôneos, e com certeza é uma prova que tudo correu muito bem. Lamento imensamente o ocorrido, mas vai dar tudo certo. Vai dar sim, com certeza. Gente, eu agradeço a participação de todos, foi muito importante. Eu não podia tomar essa decisão de forma individual, assim, ela foi coletiva, foi construída de maneira coletiva, e isso nos dá tranquilidade. Então, acho que até talvez a gente tenha que fazer uma reunião para examinar esses recursos ali na primeira quinzena de novembro, acho que já dá, né? A gente depois define uma data
Especificamente, a gente faz o sistema misto aí de presencial e videoconferência. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos. Boa tarde. Felicidades. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Até mais. Boa tarde.